Isaías 64, versículo de número 1. Isaías 64, verso 1 diz: Ah, se rompesses os céus e descesses, os montes tremeriam diante de ti, como quando o fogo acende os gravetos e faz a água ferver. Desce para que os teus inimigos conheçam o teu nome e as nações tremam diante de ti. Pois quando fizestes coisas tremendas, coisas que não esperávamos, descestes, e os montes tremeram diante de ti. Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nem ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha por aqueles que nele esperam. Alguém pode dar uma glória a Deus? Gente, só esse texto aqui a gente podia ir embora para casa, sim ou não? Deus já falou com você, sim ou não? Seja sincero. Só esse texto aqui, irmão, a gente já podia ir para casa feliz, amém? Mas Jesus tem mais para nós. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Vens ajudar aqueles que praticam a justiça com alegria, que se lembram de ti, dos teus caminhos. Mas prosseguindo nós os nossos pecados, tu tirastes. Como então seremos salvos? Somos como o impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como um trapo imundo, murchamos como folhas. E como um vento, as nossas iniquidades nos levam para longe de ti. Não há ninguém que clame o teu nome, que se anime a pegar-se a ti, porque escondeste de nós o teu rosto e nos deixastes perecer por causa das nossas iniquidades. Contudo, Senhor, tu és nosso Pai, nós somos o barro. Ô glória! O apóstolo Márcio falando aí. Ô glória! Todos nós somos obra das tuas mãos. Tu és o nosso Pai, somos barro, tu és o oleiro. Todos nós somos obra das tuas mãos. Não te ires demais, ó Senhor, e nem te lembres constantemente das nossas maldades. Olha para nós, porque somos o teu povo. Amém? Vamos orar. Pai Celestial, nós suplicamos a tua graça para esse tempo, em que vamos ouvir a tua palavra. Pedimos que o Senhor nos dê olhos para ver, ouvidos para ouvir, e um coração sensível para receber tudo aquilo que o teu Espírito deseja falar ao nosso coração. Ao pregador dessa noite, Pai, conceda-lhe graça, para que por meio do Senhor e do teu Espírito, ele possa compartilhar a tua palavra ao teu povo, com simplicidade, com poder e sabedoria. Nós te pedimos isso, em o nome de Jesus, e quem crê diga, amém. Pode se assentar, por favor. Irmãos, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. O que é que faz alguém ser especial? Pergunta para alguém do seu lado aí. O que é que faz alguém ser especial? Não, fala direito, gente. Fala com vontade. Fala assim, o que é que faz alguém ser especial? Se quiser abaixar um pouquinho o meu retorno aqui, está dando microfonia. Pode abaixar um pouquinho meu retorno aqui, por favor. Presta atenção, querido. Quando nós falamos assim, fulano de tal é especial, o que que nós estamos querendo dizer? O que que faz a gente chegar a essa conclusão? Normalmente nós chamamos especiais pessoas que são dotadas de um talento extraordinário, de uma habilidade extraordinária. Nós chamamos especiais pessoas que têm uma inteligência fora do comum, uma inteligência que se destaca, ou pessoas que se destacam por causa da sua beleza, como eu, assim, amém? Por que vocês estão rindo, irmãos? Que é isso, irmãos? A minha esposa acha que eu sou linda, amém? Amém, irmãos? Minha mãe também. Sua mãe nunca te falou que você é bonito? Fala todo dia, amém? Mas mãe não vale, né? O pessoal fala que mãe até feia chama bonito, né? Mas, irmãos, normalmente nós chamamos uma pessoa que se destaca pela sua beleza de alguém muito especial. Algum tempo atrás, aqui no Brasil e até mesmo lá nos Estados Unidos, o Brasil se chocou e alguns brasileiros ali nos Estados Unidos se chocaram com a notícia do falecimento daquele humorista, o Paulo Gustavo. Vocês lembram disso? Aliás, irmãos, esse final de ano passado, esse início de ano, já é um início de tantas perdas, né? Pessoas que a mídia considera muito especial, pessoas que vieram a falecer. Mas o Brasil ficou chocado, muitas pessoas ali nos Estados Unidos ficaram chocadas com o falecimento daquele humorista. Por quê? Porque um cara
que pegou a convivência dele com a mãe dele, transformou num personagem, e esse personagem foi para as telas das televisões, foi para a tela do cinema, e isso impactou a vida de muitas pessoas. Aquele rapaz com aquela habilidade extraordinária de transformar algo cotidiano em algo simples, que talvez todos nós experimentamos aqui, no convívio com as nossas mães, com os nossos familiares, ele transformou isso em um personagem, e levou muitas pessoas a rirem, muitas pessoas a chorarem, e a se maravilharem, porque talvez olham para aquilo e falam, cara, é exatamente isso que acontece na minha casa, e ficaram assim, estagnadas, ficaram chocadas com o falecimento daquele personagem. A pergunta é, irmãos, o que é que faz a gente chamar alguém de especial? E eu poderia dizer para você que, quando a gente olha para o texto bíblico, a Bíblia chama algumas pessoas de especiais. E uma das pessoas, ou dos personagens que o texto bíblico chama de especial, é o povo de Israel. Deus chama o povo de Israel de um povo especial, de um povo particular para ele. E a pergunta é, o que é que faz esse povo ser especial? Por que Deus olha para a nação de Israel e diz que ela é especial? E muitas pessoas acham que o que fazia Israel ser especial era a cultura que Israel carregava com ela, a sua forma de vida, a sua expressão cultural, a sua forma de viver. Isso fazia Israel ser distinto, fazia Israel ser especial entre todas as nações da terra. Só que, irmãos, a Bíblia vai dizer para mim e para você claramente que o que fazia Israel ser especial não era a cultura que Israel carregava, mas era a presença que Israel carregava. O que fazia Israel ser diferente não era tanto o seu modo de vida, mas era a presença com quem Israel constantemente tinha relacionamento. O texto bíblico é claro ao dizer para mim e para você que o que fazia Israel ser distinta de todas as nações é porque Israel servia ao único Deus vivo e verdadeiro. A presença de Deus fazia Israel distinto de todos os povos, amém, irmãos? O relacionamento que Deus chamou Israel para participar fazia com que Israel fosse distinto, fazia com que Israel fosse especial entre todas as nações. Preste atenção, a cultura que Deus deu a Israel apenas expressava a singularidade, a particularidade desse relacionamento. A forma como Israel vivia era apenas uma maneira como Deus pretendia que as nações olhassem para Israel e percebessem: Israel serve um Deus diferente e por isso vive de uma forma diferente. Vocês estão comigo aqui, gente? Tem alguém comigo aqui? Por que Israel vive assim? Muito simples. Porque como Israel serve um Deus distinto, a sua forma de viver expressa a particularidade, expressa a singularidade desse Deus. Ou seja, irmãos, Deus queria que o testemunho de Israel diante das nações expressasse o seu caráter, por isso Israel vivia de maneira diferente. Mas o que fazia Israel ser especial, o que fazia Israel ser diferente não era tanto a sua forma de viver, mas a presença de Deus que estava com essa nação, amém, irmãos? E por muitos textos do Antigo Testamento você pode perceber isso. Exemplo, se você abrir a sua Bíblia depois em Jeremias capítulo 2 ou no livro do profeta Ezequiel, você vai ver Deus dizendo muitas vezes, quando Israel voltava as costas para ela, que ela tinha abandonado o que a fazia ser especial. Israel tinha abandonado a fonte de águas vivas para abraçar cisternas rachadas que não podiam reter as águas, amém, irmãos? Só que com o passar do tempo, vocês estão aqui mesmo, gente? Vocês estão comigo? Posso continuar pregando, amém? Só que com o passar do tempo, Israel começou a pensar que o que a fazia ser especial não era tanto a presença de Deus, mas era exatamente a cultura que ela havia recebido desse relacionamento. Israel começou a pensar que o que a fazia ser especial não era o Deus com que ela se relacionava, mas a cultura que esse Deus havia proporcionado para ela. E Israel começou a abandonar a Deus, a virar as costas para Deus e se agarrar a essa cultura. Especialmente há 3 aspectos dessa cultura: a circuncisão, a guarda do sábado e as leis referentes à alimentação. Você vai ver isso claramente ali no Novo Testamento. Quando você começa a ler o Novo Testamento, você vai perceber que os discípulos, de Jesus, o próprio Jesus, tinham conflitos constantes com os fariseus por causa dessas 3 questões: circuncisão, guarda do sábado e as leis cerimoniais relacionadas à comida. Israel começou a pensar: não, o que faz a gente ser especial é essa cultura aqui, é esse modo de viver, é ser circuncidado. Todo mundo sabe o que é circuncisão? Todo mundo sabe?
Porque às vezes eu estou falando uma palavra que o pessoal fala, circuncisão? Hã? Circuncisão era o corte que fazia no órgão genital masculino, na pele do prepúcio do órgão genital masculino. Era uma forma que Deus havia dado a Israel de se diferenciar dos outros povos. Israel começou a pensar, não, a gente é especial, a gente é diferente, porque nós somos circuncidados. Nós somos especiais porque nós comemos uma comida diferente. Nós somos especiais porque nós guardamos um dia. Isso faz a gente ser especial. Só que preste atenção, irmãos, obedecer à cultura de Deus só faz sentido se você está num relacionamento com Deus. Se você não está num relacionamento com Deus, obedecer à cultura de Deus, viver a partir dessa cultura, passa a não fazer mais sentido. E é por isso que, com o passar do tempo, Israel, que já havia abandonado a presença, também abandonou essa forma de ver, essa cultura de viver, e passou a se encaixar no modelo de vida das outras nações. Porque Israel pensava, o que me faz ser diferente não é tanto a presença, mas é a cultura, e essa cultura só faz sentido num relacionamento com Deus. Com o passar do tempo, a presença que já havia sido abandonada também levou ao abandono dessa cultura, esse modo de viver que só tem sentido quando nós estamos em um relacionamento especial, particular e singular com Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Todo mundo está entendendo o que eu estou falando? Agora eu te pergunto, irmãos, o que faz eu e você sermos especiais? O que faz a gente ser diferente? Porque muitas vezes, sabe o que a gente acha? É que a gente é diferente porque a gente veste diferente, porque a gente come diferente, porque nós não vamos em determinados lugares que todas as pessoas vão. Sim ou não, irmãos? Porque a gente, em determinados dias da semana, separa um tempo para estar em um lugar em que o nome de Deus é falado, e a gente começa a pensar que o que faz eu e você sermos diferentes é a cultura evangélica que nós recebemos. A gente começa a pensar assim, não, o que me faz ser especial é esse jeito de crente de viver. Só que, irmão, presta atenção, o que faz eu e você sermos especiais e diferentes não é um modo evangélico de viver, é a presença de Deus na nossa vida. O que nos torna especiais, irmãos, é a presença de Deus. O que você precisa entender é que esse modo de viver que Deus deu para mim e para você expressa a particularidade, a singularidade do Deus que nós servimos. Nós vivemos assim para que as pessoas possam olhar para nós e perceber que o Deus em que servimos é um Deus vivo e verdadeiro, aquele que morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia e está sentado à direita de Deus Pai. Só que, irmãos, preste atenção, muitas vezes, assim como Israel, a gente começa a pensar que o que faz a gente ser especial não é tanto a presença, mas é a cultura, é a forma de viver. Sabe o que a gente faz? A gente começa a deixar a presença de Deus de lado para se agarrar à cultura, pensando assim, o que me faz ser especial é esse modo, essa cultura, esse jeito de viver. Só que, irmão, preste atenção, esse jeito de viver só tem sentido se nós estamos em um relacionamento com Deus. Vir à igreja, dar dízimo e oferta, amém, irmãos? Ser generoso, visitar pessoas, ter comunhão, viver em santidade, vestir diferente, falar diferente, tudo isso só tem sentido quando nós estamos em um relacionamento verdadeiro e profundo com Deus. Quando nós abandonamos esse relacionamento, sabe o que acontece? Imediatamente a gente começa a abandonar a cultura que nós recebemos desse relacionamento. Irmãos, o abandono de Deus significa o abandono da cultura de Deus. É por isso que você vê muitas pessoas deixarem de vir à igreja, deixarem de ser ofertantes, deixarem de ser dizimistas. Por quê? Porque não faz sentido manter a cultura de Deus se você não tem mais um relacionamento com Deus. Tem alguém comigo aqui, pelo amor de Deus? Não faz mais sentido. Se você não tem mais relacionamento com Deus, não faz sentido orar, irmão. Não faz sentido ler a Bíblia. Não faz sentido jejuar. Não faz sentido mais manter a cultura do céu. Porque a cultura do céu só tem sentido se eu e você estamos num relacionamento verdadeiro com Deus. O abandono de Deus implica no abandono da cultura do céu. Irmãos, foi isso que Israel fez. Porque Israel se distanciou de Deus, Israel também se distanciou da cultura de Deus. E sabe como é que eles estão se sentindo nesse momento por causa desse abandono, desse distanciamento? O texto diz que eles estão se sentindo vazios, secos, sem vida. Porque é exatamente isso que acontece, irmãos, quando eu e você abandonamos a presença de Deus e a cultura do céu. Nós começamos a nos sentir
vazios, secos, sem vida. O texto diz que Israel olha para ela e ela se sente como uma árvore que está morrendo no tempo de sequidão. Talvez você esteja aqui essa noite e você, ou quem sabe pela internet, que nós temos algumas pessoas pela internet. Vamos aplaudir o pessoal que está pela internet lá, pessoal, por favor. Talvez você esteja aqui ou pela internet e você está assim, se sentindo seco, se sentindo, né, como que alguém que está sem vida. E irmãos, talvez essa sensação de sequidão que está aí dentro de você seja por apenas uma razão: você abandonou aquilo que te fazia viver, você abandonou o manancial de águas vivas. E a consequência imediata de alguém que não está recebendo o rio constante do reino de Deus é muito simples: é um estado de sequidão. É estado de alguém que está se sentindo morrendo. Israel está assim, gente, está se sentindo morto, está se sentindo sem vida. Por quê? Porque percebeu que abandonou aquilo que fazia Israel viver. Irmãos, muitos de nós não conseguimos entender porque a nossa obediência em determinadas áreas da nossa vida começam a enfraquecer. Irmão, o enfraquecimento da obediência tem a ver com o abandono da presença. Vocês estão aqui, gente? Quem não cultiva uma vida de constante comunhão com Deus, perde poder para viver em obediência a Ele. Israel está se sentindo seco. Israel está morrendo, gente. E Israel sabe que a única solução para o seu problema é que Deus rompa os céus e a visite. É por isso que o texto começa dizendo assim: ah, pelo amor de Deus, tem alguém comigo aqui? Pelo amor de Deus, alguém está sentindo a presença de Deus aqui? Mas alguém ou só eu? É por isso que o texto começa dizendo: ah, se rompesses os céus e descesses. Só que, irmão, você tem que lembrar que essa expressão, ah, se rompesses os céus, ela aparece uma primeira vez na Bíblia, no livro do Êxodo, quando o povo de Israel estava exatamente desse momento, dessa forma, nesse jeito, no contexto do cativeiro do Egito. Israel se sente morto, se sente escravizado, se sente sem vida, sem perspectiva. E o texto bíblico diz que Deus convida um homem chamado Moisés para fazer parte da sua história. E Deus fala assim para ele: Moisés, eu vou fender os céus e eu vou descer, e eu vou mudar a realidade desse povo, eu vou libertá-los, eu vou conduzi-los para uma terra, eu vou transformar a vida deles. Alguém pode dar glória a Deus por isso? Aleluia! Em outras palavras, o que o profeta Isaías está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: Deus, nós precisamos de um segundo êxodo. Nós precisamos de uma segunda libertação. A gente precisa que o Senhor desça de novo e muda a nossa história. Deus rompe os céus e faz alguma coisa. Preste atenção, irmãos. O profeta reconhece que a única forma do Estado de Israel ser transformado é se Deus descer e tiver um encontro com o seu povo. É se esse povo que está morrendo tiver um encontro com a presença de Deus. Irmãos, preste atenção. O nosso estado de sequidão e de morte espiritual é transformado quando? Quando eu e você somos visitados pela presença de Deus. Irmão, você consegue entender? Você consegue entender por que Jesus disse assim para os seus discípulos: não se ausente de Jerusalém, esperai. Tem alguém comigo aqui? Pelo amor de Deus, fala um glória a Deus. Eu estou movimentando, você está comigo aí, né, irmão? Santo varão, glória a Deus, da câmera, beleza. Não se ausente de Jerusalém, esperai pela promessa de meu Pai, porque João batizou vocês com água, mas depois desses dias vocês serão batizados no Espírito Santo e no fogo. Irmão, presta atenção. Jesus sabia que sem a presença do Espírito, os discípulos não conseguiriam manter a cultura que Jesus havia comunicado, transferido para eles. Por isso Jesus disse: esperem a presença para que vocês vivam a verdade. Esperem a presença para que vocês sejam um instrumento de transformação. Esperem a presença para que vocês possam revolucionar o mundo. Esperem a presença para que vocês sejam testemunhos. Esperem a presença. Recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito, e ser-me-eis as minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. O que faz a gente ser diferente é a presença de Deus. Nós precisamos dessa presença. O profeta está dizendo: Deus rompe os céus
e desce de novo. Provoca um segundo êxodo, provoca uma segunda libertação, tira a gente desse contexto de escravidão, de sequidão, de morte, e leva-nos de volta para Ti. Só que, irmão, presta atenção, o texto diz que apesar do profeta saber e reconhecer que só Deus pode mudar o estado desse povo, que só se Deus descer, vocês estão comigo, gente? Que só se Deus descer é que a realidade desse povo pode ser transformada. O texto bíblico diz que o profeta reconhece que eles não merecem essa graça, eles não merecem essa ação extraordinária de Deus. O profeta diz: nós não merecemos, os nossos atos são como trapo de imundícia. Todo mundo sabe o que é isso? Todo mundo sabe? O trapo de imundícia, desculpa, amém? É a fraldinha que as irmãs usam no tempo das visitas, amém? Quem entendeu? As irmãs entenderam, amém? Tenho certeza, amém? Aquilo é o trapo de imundícia. O profeta diz: nós não merecemos, nós voltamos as costas para Ti, nós Te abandonamos, nós não merecemos essa visitação, nós não merecemos essa volta do Senhor para nós, esse romper dos céus. Apesar de reconhecer que só o Senhor pode mudar a nossa vida, eu também reconheço, Deus, que a gente não merece isso. Mas Ele fala um negócio sensacional, irmãos. Ele fala assim: mas Deus, Tu és o nosso Pai. É mais ou menos igual a música do Thales, né? Eu não tenho nada, nada além de Ti. Pai, eu sei que eu não mereço. Lembram disso, gente? Vocês já cantaram isso aqui alguma vez na vida? Pai, eu sei que eu não mereço, mas eu não tenho para onde ir. Eu não tenho nada além de Ti e da Tua promessa. Pai, eu sei que a gente não merece, eu sei que a única forma da nossa realidade ser transformada é se o Senhor romper o céu e descer. A gente não merece, mas para onde que a gente vai? Nós só temos um Pai, e esse Pai é o Senhor. Quantos papais eu tenho aqui essa noite? Você que é pai, você sabe o que o profeta está clamando, porque muitas vezes, você vê o seu filho fazendo coisa errada, sim ou não? Você vê o seu filho fazendo coisa errada, e você sabe que o que ele está merecendo é o quê? Aliás, irmão, presta atenção, deixa eu abrir um parênteses aqui, deixa eu contar essa história para vocês. Eu lembro, vocês sabem que eu sou daqui do interior de São Paulo, de Bauru, amém? Vocês sabem que eu sou de Bauru? Não sabe não? Então deixa eu contar para vocês, eu nasci em Bauru, irmãos. Você é de Bauru também? Que isso, hein? Maravilha. Mas de Bauru também? Os bauruenses aí tá firme, hein? Glória a Deus. Eu sou de Bauru. Eu nasci aqui no interior de São Paulo e fiquei aqui no interior de São Paulo até os 17 anos, depois eu fui para Belo Horizonte. Eu tinha mais ou menos uns 12 anos, irmão, 12 anos, mais ou menos isso. Meu pai ainda era vivo, meu pai faleceu alguns anos atrás num acidente de carro. Meu pai ainda era vivo. E todas as vezes que a gente ia para a casa da minha avó, meu pai falava assim: não põe a mão em nada, não encosta em nada. Alguém sabe o que eu estou falando aqui? Quantos pais gostam de dizer isso para os seus filhos? Levanta a mão, fala a verdade. Irmão, confessa o seu pecado, eu sei que você adora. Você olha assim, não põe a mão em nada. Mas você sabe que o menino está assim, né? Mas você gosta, né? Você gosta. Meu pai falava assim: não põe a mão em nada. Só que, irmão, presta atenção, para neto, casa de vó é parque de diversão. Para neto, você ir na casa da sua avó é entrar na Walt Disney. Né? O Mickey vai estar lá te esperando. Irmão, eu ia para a casa da minha avó tinha um tanto de tralha em cima da mesa, eu adorava pegar as tralhas. Irmão, minha avó tinha uns negócios assim que eu jurava que era as tartaruga ninja. Eu olhava para o trem e achava que era tartaruga ninja. E eu gostava de ficar brincando, mas meu pai falava assim: não põe a mão em nada. Só que nesse dia, eu me distraí. E estava eu lá brincando com o negócio como se fosse tartaruga ninja. Mestre Splinter, aquela coisa. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Irmão, meu pai viu, ele só olhou e fez assim, ó. Quem entendeu o que eu falei aí? Tipo assim, exatamente, traduzindo, você está morto, né? Meu pai fez assim. Irmão, quando a gente chegou em casa, naquela época não tinha portão eletrônico, eu pedi a chave e desci correndo para abrir o portão. Abri o portão correndo, entrei correndo, coloquei umas 3 calças, 4 moletom,
e falei assim: pode vir que eu estou pronto. Jesus me preparou para essa batalha. Quando meu pai entrou e ele me viu com esse tanto de roupa, ele falou assim: pode tirar tudo, você vai apanhar pelado, só de raiva. E eu apanhei pelado aquele dia. Mas irmão, presta atenção, quando pais muitas vezes veem os seus filhos fazendo o que eles não deveriam estar fazendo, e o filho olha com aquele olhar do gato do Shrek, você sabe o que eu estou falando? Sabe aquele olhar assim? O coração do pai se compadece, porque o pai não está vendo apenas um transgressor, o pai está olhando e está vendo o seu filho. Irmão, presta atenção, quando Deus olha para nós, Ele não vê apenas um transgressor, mas Ele vê um filho clamando pela graça, e apesar de perceber que nós não merecemos aquilo que nós estamos pedindo, Ele também sabe que Ele é a única pessoa que pode nos transformar, então Ele nos concede por graça e misericórdia aquilo que não merecemos, a fim de nos tornarmos aquilo que Ele espera de nós para o louvor da sua glória. Alguém pode dar um glória a Deus por isso? Aleluia! Tu és o nosso Pai, nós somos como barro nas tuas mãos. Esse texto, ele vai terminar dizendo que desde a eternidade, irmãos, presta atenção nisso aqui, desde a eternidade, ainda não se viu, e nem se ouviu, e nem se falou a respeito de um Deus como o Senhor, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Então o profeta reconhece: Deus, nós não podemos fazer nada, só o Senhor pode transformar nossa situação, mas nós não merecemos essa intervenção do Senhor. É a tua graça que não vai nos dar acesso a isso, é só a sua misericórdia. Nós não merecemos. O que o profeta pode fazer a respeito disso? Ele só pode fazer uma coisa: ele só pode esperar. Se a realidade do povo é transformada pela ação de Deus, e essa ação é fruto da graça de Deus e não do nosso merecimento, o que nós podemos fazer a respeito disso? Diz o profeta: eu só posso esperar. Só que, irmão, essa palavra esperar aqui nesse texto é muito interessante, porque ela é um esperar não passivo, mas é um esperar ativo. Não é um esperar numa posição de conforto, mas é o esperar numa posição de prontidão. Talvez a melhor palavra que poderia ilustrar o esperar descrito aqui no texto é a posição de um garçom. Porque você concorda comigo que um garçom junto à mesa, ele tem uma espera, sim ou não? Mas não é uma espera passiva, é uma espera ativa. Por quê? Porque ele está simplesmente esperando o comando de quem está à mesa para que ele possa executar. Irmãos, o profeta está dizendo: Deus, só o Senhor pode mudar a nossa realidade, e essa intervenção que o Senhor vai trazer é por graça e misericórdia. O que eu posso fazer a respeito disso? Eu posso esperar. Mas não é uma espera de braço cruzado, irmão. Não é uma espera passiva, é uma espera ativa. É a espera como de um garçom que aguarda o comando do seu cliente para que ele possa executá-lo. Em outras palavras, irmãos, é a espera de alguém que permanece no lugar onde pode ser tocado por Deus. É a espera de alguém, pelo amor de Deus, gente, é a espera de alguém que permanece no lugar onde sabe que a presença pode ser experimentada. E que lugar é esse, irmãos? Que lugar é esse que eu e você sabemos que a presença pode ser experimentada, que a presença pode transformar a nossa vida, senão o lugar da oração? Irmãos, preste atenção, a oração não muda a vida de ninguém, mas o Deus que fala e age por meio da oração, Ele transforma a vida das pessoas. Não é a nossa oração que muda alguma coisa, irmãos. Se a oração tivesse poder, vários credos e religiões têm as suas orações, sim ou não? Várias religiões têm as suas rezas, as suas crendices, as suas orações, mas essas orações não têm poder de mudar a vida das pessoas. Por quê? Porque não é a oração que muda, é o Deus que age quando nós oramos, que transforma a nossa vida. Mas, irmãos, aonde nós experimentamos esse favor? Quando nós nos colocamos no lugar onde nós podemos ser tocados por Ele. Esse lugar é o lugar da oração. É como o exemplo de Maria. Eu falo isso aqui e eu vou encerrar. É como o exemplo de Maria. O anjo aparece para ela e fala assim: Maria,
Você é muito abençoada. Você é muito especial, Maria. Por quê? Porque você foi escolhida dentre tantas mulheres para ser a mãe do Salvador do mundo. O Senhor te escolheu e do seu ventre vai nascer aquele que será chamado Filho do Altíssimo. O texto diz que Maria olha para o anjo e diz: isso é maravilhoso. Mas como isso pode acontecer? Como? Se eu nem sou casada e eu sou virgem. O texto diz que o anjo olhou para ela e falou assim: Maria, descerá sobre ti o poder do Altíssimo, e o Espírito vai cobrir você com a glória dele, com o manto dele, e o ente santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Irmãos, preste atenção, Maria tinha poder para gerar Jesus? Sim ou não? Não, ela não tinha poder. Quem tinha poder era o Espírito Santo. Amém, irmãos? O que Maria fez? Ela disse: que se cumpra em mim então, conforme a palavra do Senhor. Ela se colocou nesse lugar onde a ação do Espírito na vida dela podia ter total liberdade. Irmão, sabe o que falta muitas vezes para mim e para você sermos transformados por essa presença que faz a diferença na nossa vida? É nos colocarmos nessa posição de Maria, ou nessa posição de espera, onde a glória de Deus pode nos alcançar, porque nós estamos com ardente expectativa para que ela venha e ela transforme a nossa vida. Agora, vocês não acham interessante? Vocês estão comigo? Vocês estão entendendo o que eu estou pregando? Quem está entendendo o que eu estou pregando, levanta a mão. Glória a Deus. Agora, vocês não acham interessante? Eu vou falar isso aqui, eu vou encerrar. Porque o Novo Testamento também usa essa expressão. Em 1 Coríntios capítulo 2, verso 9, o apóstolo Paulo fala assim: aquilo que o olho não viu. E aquilo que o ouvido não ouviu. E aquilo que jamais subiu ao coração humano são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Só que, irmão, o Paulo não para aqui. O Paulo está reverberando a profecia de Isaías, amém? Ele está reverberando a palavra profética de Isaías. Deus, se o Senhor fendesse os céus e descesse, a nossa vida seria transformada. Deus, se o Senhor abrisse os céus e entrasse de novo na história, a nossa vida nunca mais seria a mesma, porque olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e nem se ouviu falar a respeito de um Deus como o Senhor, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Vocês estão comigo aqui, gente? Paulo diz: o que o olho não viu, o ouvido não ouviu e jamais penetrou no coração humano, são as coisas que Deus tem preparado por aqueles que Ele ama. Só que no verso 10 o Paulo fala assim: mas, vocês estão comigo, gente? Pelo amor de Deus. Mas, Paulo diz: mas o Espírito nos revelou, porque o Espírito conhece todas as coisas, até mesmo as profundezas do coração de Deus. A pergunta é, irmãos, quando é que Deus novamente fendeu os céus, entrou na história para mudar a realidade da humanidade, senão quando Cristo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Irmãos, preste atenção, a espera do profeta Isaías tem cumprimento na minha e na sua vida. Nós não precisamos esperar mais, porque Deus desceu na história para mudar a nossa vida. A presença de Deus foi novamente liberada para nós por meio do sacrifício de Cristo. E você quer uma boa notícia? Eu vou falar isso aqui, eu vou encerrar. Você quer uma boa notícia? Quem quer uma boa notícia aqui? Pelo amor de Deus, dá um brado de vitória, fala alguma coisa. Você quer uma boa notícia? Eu tenho uma boa notícia para você. Ele vai fender os céus novamente e vai descer com poder e glória para mudar definitivamente a história pelo poder da sua presença. Aleluia! O que nos faz ser diferente é a presença. É a presença. Cadê a minha tecladista? Vem aqui, minha filha, me ajudar, que eu estou terminando a mensagem. Aleluia. É a presença. É a presença, irmãos. É ela que muda a nossa casa. É ela que transforma o nosso casamento. É ela que transforma o nosso relacionamento com os nossos filhos.
Irmão, a presença de Deus tem poder de mudar o ambiente da sua empresa. A presença de Deus tem o poder de mudar o ambiente da sua casa, da sua família. A presença de Deus tem poder de libertar os viciados. Ela tem poder de quebrar cadeias. Ela tem poder de curar emoções. A presença de Deus tem poder de arrancar raiz de amargura de dentro do seu coração e te levar a viver a liberdade do perdão. A presença de Deus. Você já devia estar de pé, irmão. Você já devia estar de pé. O que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer? Esperar. Irmão, todo dia eu entro no meu quarto e eu fico: Deus, eu estou aqui esperando por Ti. Eu estou aqui numa ardente expectativa para que a Tua glória venha e ela transforme a minha vida para sempre. Eu nunca mais seja o mesmo. Nunca mais. Será que nessa noite você pode ter esse anseio no seu coração? O que é que faz a gente ser diferente? É a roupa que você veste, irmão? Você acha que faz ser diferente? É essa porta que você cruza, é esse ambiente que você vive? Você acha que faz ser diferente? É você não falar palavrão? Eu não falo palavrão, pastor. Irmão, isso aí deveria ser mais do que a sua obrigação. Ser uma pessoa educada, amém? Quantos são educados aqui? Uma pessoa educada não fala palavrão. Isso é mais do que a sua obrigação. Irmão, o que faz a gente ser diferente não é o fato da gente não ir na boate, ou fazer isso, fazer aquilo. Irmão, o que faz a gente ser diferente é a presença de Deus. Quando você tem a presença, boate não faz mais sentido, balada não faz mais sentido, festa não faz mais sentido, droga não faz mais sentido, álcool não faz mais sentido. Por quê? Porque antes o que você buscava encontrar nesses lugares, você já encontrou na presença de Jesus. Aleluia. Você pode levantar suas mãos a Ele, abrir os seus lábios. Seja sincero com você. Como você está essa noite? Você também está como o povo de Israel, se sentindo seco? Está faltando fruto na sua vida? Você também está se sentindo como alguém que está morrendo, como alguém que está secando? Irmão, Deus tem mananciais de águas vivas para derramar